Durante esses últimos dias, em que a imprensa ficou quase louca com a questão da piração da cabeça do Donald Trump com as taxas, que ele já vinha anunciando fazia tempo, mas que demorou um pouco para implantar, tem uma coisa que passou um pouco despercebida e que às vezes a necessidade de trazer uma notícia nova o tempo todo, tudo correndo, blá, fez com que uma notícia importante, fez com que um evento, um fato importante, passasse despercebido. Muita gente reclamou do governo brasileiro. Ah, porque o governo brasileiro não está se movimentando, tem que fazer alguma coisa e tal. E claro, passou no Congresso, o agro fez questão de cooptar sua base, que já é bem cooptada, sua base no Congresso, para aprovar uma lei de reciprocidade que permita ao governo brasileiro taxar imediatamente as coisas que vêm de fora, do mesmo jeito que os Estados Unidos, por exemplo, estão taxando as coisas que saem daqui do Brasil para entrar para lá. Na verdade, até nem precisaria disso, porque o governo pode, de maneira administrativa, sem passar pelo Congresso, fazer essa movimentação de alíquotas. Mas só que uma lei seria mais ou menos como uma sinalização internacional do seguinte, olha, lá no Brasil, eles fizeram uma lei e que se você aumenta demais o imposto, eles vão aumentar também na mesma proporção e aí pode ser ruim. Tem gente que não sabe que o Brasil também é um grande comprador, ao invés de ser só um grande vendedor. Não é interesse para nenhum governo, ou melhor, não deveria ser interesse para nenhum governo fazer com que a inflação no seu país aumentasse. Dito isso, é claro que o aumento dos impostos que os Estados Unidos aplica para qualquer coisa que vem de fora aumenta a inflação lá. Afinal de contas, quem é que vai pagar esse BO? É o povo que está comprando. De outro lado, o governo americano faz uma coisa que também passa despercebida pela imprensa, seja por omissão, seja por simples desconhecimento. O governo americano, aumentando os impostos do que vem de fora, aumenta brutalmente o seu caixa. Por quê? Porque quem está cobrando o imposto é o governo americano, não é o país que está vendendo, não é o Brasil, e não é o consumidor que ganha nada, é o governo americano que faz com que a grana do imposto entre no seu bolso. E sobre esse aumento de arrecadação, também é importante fazer uma parte. O governo americano vem reclamando há muito tempo que ele produz déficits muito altos. Os Estados Unidos é o país mais deficitário do planeta. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Mas os Estados Unidos lidam de maneira razoavelmente fácil com isso por causa de um detalhe. Os Estados Unidos imprimem muito dinheiro. É o dólar. E como é que ele não tem inflação imprimindo dinheiro? Porque ele manda o dinheiro para fora. Os Estados Unidos vende o dólar dele. Todas as economias, basicamente, têm reservas em dólares. Isso faz com que a inflação fique diluída, porque experimente imprimir um monte de reais, um monte de outros dinheiros que não tem essa fluência internacional. Significa o quê? Que se você imprime o dinheiro, ele vai ter que ficar restrito às suas fronteiras, ou seja, ele vai ficar dentro do teu país, se a tua moeda não é usada amplamente para fazer intercâmbio. E os Estados Unidos já vem sentindo há bastante tempo que o mundo está tirando a matriz do dólar para fazer negócio entre eles. O que significa? Os Estados Unidos não vai poder ficar mais imprimindo dinheiro a rodo. Agora, se ele não puder mais imprimir a rodo, como é que ele vai financiar esse déficit? Ele vai ter que financiar com o dinheiro que ele já tem, porque ele não pode imprimir um novo. E aí, o déficit dos Estados Unidos fica simplesmente impagável, porque é o maior déficit público do planeta. De longe, o maior. Eu falei tudo isso para dar um contexto geral de quem é os Estados Unidos na fila do pão. Mas a cereja do bolo não é essa. A cereja do bolo é o seguinte. O Lula esteve, por exemplo, no Japão recentemente. E o que é que ele foi fazer no Japão, gente? Ele foi abrir mercados. Vocês lembram que um tempo atrás, logo que o Trump começou com essa gasolina, quem assiste o canal há mais tempo vai lembrar, eu falei o seguinte, tudo bem, o Trump pode até fazer isso? Vai fazer. Pode dar problema? Pode. Só que veja, gente, os Estados Unidos não é o único comprador do aço brasileiro. Os Estados Unidos compra o aço brasileiro por N motivos. Mas se ele não quiser comprar o aço brasileiro, o Brasil vende para um monte de gente. Inclusive para um lugar chamado China, que precisa brutalmente do aço. Aliás, precisa muito mais do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não quer comprar? Beleza, velho, nós vamos procurar outro mercado. Era isso que o Lula estava fazendo na Ásia. Eu tenho aqui uma publicação da Nikkei, e quem não sabe quem é o Grupo Nikkei é o dono do Financial Times. E ele fala justamente sobre isso, sobre a viagem do Lula ao Japão, que mostra por que o Brasil não precisava ficar fazendo todo esse alarde. Isso, o que aconteceu? O que o governo americano fez?
taxou o Brasil em 10%, que é quase que simbólico. E pro gado de plantão que fica delirando, achando que era o Dudu Bananinha que estava por trás, manipulando o governo Trump para fazer atreintes contra o Brasil, impor regras contra o Brasil para detonar o Xandão. Não, gente. Significa dizer que o Trump não tá nem aí pro Dudu Bananinha e muito menos pro idiota do pai dele. É muita ingenuidade achar que o Lula não ia fazer nada. Ele só não estava fazendo alarde. E é muita ingenuidade achar que dá para comparar o que aquele vassalo ridículo do Jair fez. O Jair não fez nada. Ele foi para os Estados Unidos quando o Trump, lá no primeiro mandato, quis dar uma trucada em termos de exportação e importação. Ele foi lá e abriu as pernas. Simples assim. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele serve muito mais aos Estados Unidos do que ao Brasil. Isso está mais do que comprovado. Então eu falei tudo isso para demonstrar que o governo brasileiro estava trabalhando e o resultado disso é uma taxação de 10%. Só que foi uma das mais baixas de todos os países que os Estados Unidos resolveu impor algum tipo de tarifa. Dá uma buscada no Google para você ver como foi a repercussão das tarifas, das taxas impostas pelo Trump ao redor do mundo em relação ao Brasil. Tem muita gente falando sobre por que o Brasil só foi taxado em 10%. E isso eu acho que deveria ensinar muita coisa, especialmente para a nossa imprensa. Pessoal, tem muita gente da nossa geração que não sabe que dá para ganhar dinheiro com a internet. Não é jogo do tigrinho, não é site de aposta. É ganhar dinheiro, é trabalhar, ter dedicação para ganhar, para fazer uma renda extra. Você sabia que dá para fazer isso? Existe uma maneira de você aprender a ganhar dinheiro com a internet, de diversas formas. Você pode até ganhar em dólar. Tem empresa que paga em dólar. Mas presta atenção, não é para ficar rico. Ninguém está te prometendo riqueza aqui. É para fazer uma renda extra. R$500, 800, 1.000, 2.000. Depende do tanto de organização, do tanto de disciplina que você vai ter. Mas se você de repente você fala, não, já estou velho demais para isso, bom, talvez você não queira mesmo fazer. Mas quem sabe você tem aquele teu sobrinho, teu neto, que passa o dia inteiro no celular e podia estar aprendendo alguma coisa. Podia estar ganhando um dinheirinho para de repente ir pagando a faculdade dele, qualquer coisa assim. Então, se você acha que pode ser uma boa ideia, mas lembra que eu falei, é trabalho. Não é jogo de tigrinho e não é aplicativo de aposta. É trabalho com disciplina. Você vai aprender a fazer isso. Se você acha que essa pode ser a sua praia, ou do seu sobrinho, do seu neto, clica no link na descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição desse vídeo, e seu WhatsApp vai ser direcionado lá para o Clayson. Fala com ele. Ele vai te orientar como fazer para aprender a ganhar dinheiro na internet. Beleza?